Meus prezados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo 11. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, ele não somente obedeceu, mas pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma o quê? Promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos ler juntos? Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, a nossa meditação tem como tema fé para continuar seguindo. E você vai observar que no capítulo 11, o autor define o que é fé. Então, se você quer uma definição bíblica de fé, é só você ler o versículo 1. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Então, duas coisas importantes. O que é fé? Fé é o quê? Certeza. Então, fé não é dúvida. Fé é certeza. E é tão interessante aqui que ele diz certezas de coisas que se esperam, de coisas que estão prometidas, mas que ainda não aconteceram, mas estão para acontecer. Mas você tem uma certeza que aquilo vai o quê? Acontecer. Por isso você espera com fé. Segunda coisa que ele vai dizer aí, que é a fé, além de ser certeza de coisas que se esperam, ela é a convicção de fatos que se não veem. Por exemplo, o Salmo 115, onde está o nosso Deus? E o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Você não está vendo isso do ponto de vista visível, do ponto de vista tangível, mas você vê isso e você está convicto disso pela fé. Então, a fé não é um salto no escuro. A fé não é viver de bobeira.
A fé não é viver de incertezas, de dúvidas. Pelo contrário, a fé é ter certeza que as coisas de Deus, que as promessas de Deus, que os planos de Deus, que a vontade de Deus acontecerão na nossa vida. Amém? Mas também é convicção. Eu estou convicto, eu estou convencido, mesmo sem ver, que aquilo que Deus está dizendo é verdade. É verdade. E veja lá no versículo 3, que ele vai dizer que pela fé, não somente temos certeza, temos convicção, mas aí vem um terceiro verbo cognitivo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não que aparecem. Então eu e você precisamos aprender a viver pela fé. A fé salvadora, a fé de que eu tenho uma salvação, a fé de que essa salvação que eu tenho, ela está segura nas mãos de Deus. Mas eu preciso de uma fé existencial, de uma fé que quando você acorda, você ora a esse Deus que existe, a esse Deus que tem promessas para a sua vida, que tem planos para a sua vida. E você precisa enfrentar a vida com convicção, com certeza, com entendimento, procurando saber e conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai observar nos 3 primeiros exemplos, que vai citar o exemplo de Abel, o exemplo de Enoque e o exemplo de Noé, versículo 7. Todos eles obtiveram a aprovação de Deus, porque eles viveram pela fé. Mas eu quero me fixar em Abraão. Sabe por quê? Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Paulo vai colocar o exemplo de Abraão, no Antigo Testamento, de um homem que foi justificado pela fé. Ele não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela fé. Ele creu e por causa disso lhe foi imputado por justiça. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que Abraão, ele é chamado de nosso pai. Então, se você tem um pai de santo, o seu pai de santo é Abraão. Porque todos aqueles que estão em Cristo são chamados filhos de Abraão. Nós somos o Israel de Deus. Foi através do descendente de Abraão que a bênção de Deus chegou a todas as famílias da terra. Agora veja no versículo 16, por favor. 4,16. O que diz aí? Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19, vamos ler juntos? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando
plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Abraão é o nosso pai, é o nosso exemplo. Ele viveu pela fé. Viveu pela fé. E o grande desafio que eu quero deixar para mim e para você nessa tarde, e esse texto me incomodou muito essa semana, porque eu me sentia assim tão pequeno diante da fé de Abraão. E eu disse: Senhor, eu preciso ser pelo menos igual ao meu pai. E é nesse texto aqui, do capítulo 11, que eu quero tirar 4 lições para nós, usando o exemplo de Abraão. Fé para continuar seguindo, para continuar vivendo. Depois do culto aqui, termina o culto. Qual é o meu lema? Vida que segue. E como é que a gente vai seguir? Pela fé. É ou não é? Vamos seguir pela fé. E aí você canta: logo eu, tão pobre pecador, logo eu. Deixa eu arrumar uma coisinha melhor. Logo eu. Logo eu. Primeira lição que eu queria tirar para nós seguirmos pela fé é que a fé de Abraão era uma fé que obedecia. Veja no versículo 8: pela fé, Abraão, quando o quê? Chamado, obedeceu. Quando ele foi chamado, o que ele fez? Obedeceu. Quantos anos ele tinha quando ele foi chamado? 75 anos. Deus o chamou. E Deus o chamou, você vai ver lá em Êxodo capítulo 12: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te darei um nome, eu te darei uma descendência, eu te darei uma terra. Eu farei de você não somente uma pessoa abençoada, mas eu ordeno: ser tu uma bênção. Você não somente será abençoado, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas eu quero dizer para você que eu estou chamando você para uma caminhada de fé, para uma vida de fé. Eu quero fazer de você uma grande bênção. Meus amados irmãos, vamos lá para Gênesis. Gênesis. É bom a gente estudar os detalhes da Bíblia. Gênesis capítulo 12, por favor. Veja lá. Porque Deus chamou Abraão, e a gente só foca em Abraão, né? Mas Deus chamou também a quem? A Sara. Ninguém fala sobre Sara, só fala sobre Abraão. Veja, Gênesis 12, versículo 4. O que diz? Por favor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Veja que ele começa uma caminhada de fé aos 75 anos. Mas vai mais adiante um pouquinho, por favor. Veja lá em Gênesis capítulo 16, versículo 15.
Deus estava demorando na promessa. Sara não engravidava. Sabe o que a gente faz? A gente usa o computador e arruma o quê? Um atalho. Um atalho. Veja lá, no versículo 15, 16 de Gênesis 16, o que diz? Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão deu ao seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de... Outro detalhe importante, versículo 16. Era de Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz o que? A Ismael. Ele foi chamado, obedeceu a 75. Quantos anos depois? 75 para 86? 11 anos. 11 anos. Nasce Ismael. Ele não sabe a confusão que ele estava arrumando para a vida dele. Porque crente, quando não tem paciência em esperar a vontade de Deus, e eu fico feliz porque Abraão é igual a Arival. O Arival é impaciente. Eu já arrumei tanta H na vida, não assim, sabe? Essas Hs, mas quantos atalhos você tomou? Deus está demorando, a coisa não acontece. Mas veja lá, no capítulo 17, quando Abraão, veja lá, 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei o quê? Perfeito. Deus faz a promessa para ele. E veja o que acontece lá no capítulo 21. Capítulo 21. Capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia o quê? Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Lê comigo o versículo 55. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Foi chamado com 75. Com 86 nasceu quem? Ismael, com 100 anos. 25 anos esperando o cumprimento da promessa de Deus. 25 anos de promessa. Ele tinha 75. Ele olhava para si e dizia: está tudo amortecendo. Ele creu contra o que? A esperança. Você já teve essa experiência de que você está dependendo da promessa de Deus e você ora e piora? Você já viu isso? Vou pregar um sermão sobre isso. Quando a gente ora e piora. A gente diz: ora que melhora. Mas Senhor, e quando eu oro e pioro? Mas irmãos, é tão bonito isso. Porque Abraão, no capítulo 24, veja lá, já idoso, bem avançado de anos, ele tinha perdido a sua esposa, Sara. O capítulo 23 de Gênesis é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque Sara significa o quê? Princesa. E é a única mulher da Bíblia que tem o registro da sua morte.
Se você observar bem, você vai descobrir que lá no capítulo 23, versículo 1, o que que diz aí? Tendo Sara vivido 127 anos. Ela morreu, então, 28 anos depois que Isaac havia nascido. Isaac estava com 40 anos. E o que que Abraão fez? Abraão estava preocupado, porque Isaac estava encalhado, 40 anos. A mãe tinha morrido. E esse capítulo 24, ele vai providenciar um casamento para Isaac. Providenciou esse casamento. O texto do capítulo 24 termina, que é o capítulo mais extenso de Gênesis. Isaac conduziu a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então Sara morreu, Isaac casou. O que que Abraão quer fazer? Casar de novo. Homem muda o endereço, mas o CPF é o mesmo. Se fosse Sara, ia casar? Não. Diz o texto, versículo 25, capítulo 25: desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quétura. Ela lhe deu à luz quantos filhos? Abraão deu 6 filhos para Abraão: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isabaque e Suá. Versículo 5: Abraão deu tudo que possuía a quem? A Isaac, que era o filho o quê? Legítimo de Sara. Com Sara ele só teve o quê? Isaac. Mas veja sem vergonha isso, capítulo 6. Porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida o separou Deus de seu filho Isaac, enviando para a terra o quê? Oriental. Aí, veja que coisa linda, o versículo 7, o que que diz? Foram os dias da vida de Abraão 100 e... Se ele se converteu aos 75, ele viveu quantos anos? 100 anos de obediência. Mas o que me impressiona, lá no texto de Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E ele obedeceu quantos anos? 100 anos. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E ele partiu sem saber aonde o quê? Ia. Se você pegar o texto anterior, o texto de Noé, veja aí o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente o quê? Instruído. O que que Deus disse para Noé? Noé, você vai construir uma arca. Essa arca tem tantos côvados de altura, tem isso, tem aquilo. Deus deu a planta. Então, para o cara que é de TI, tá fácil ser crente. O cara que é arquiteto, que é engenheiro, tá pronto. E tem gente que quer assim, né? Pastor, eu quero saber, mas eu quero que o senhor me dê logo aí o plano todo, que eu quero fazer o checklist antes de partir. Mas Abraão partiu sem saber para onde ia. Isso significa que fé é viver uma vida de obediência. Obedecer a Deus. Não está dando certo, está dando certo, está demorando, não está demorando. Nós temos que viver de obediência. Segunda coisa importante, irmãos, misericórdia, o tempo está passando.
Quando o sermão não é bem preparado, é longo. Tá certo? Qual a segunda lição que eu aprendo aqui? É que pela fé, ele não somente obedeceu, mas ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. O que significa isso? Traduzindo para o português, ele nunca teve uma casa própria. Ele viveu 100 anos morando de quê? De aluguel. Armava a tenda, morou ele, morou Isaac e morou quem? Jacó. Quando foi que eles foram ter uma terra? Depois de José, quando eles foram para o Egito. Significa, meus amados irmãos, que fé para seguir é para seguir peregrinando diante das instabilidades, das incertezas, das inseguranças. Aconteceu esse problema com aquela lá em Blumenau, com aquele, agora virou uma doença. Tá todo mundo, eu acho que todo mundo vai vir armado a partir do próximo culto. Departamento infantil, todo mundo com a 12 no curto, porque virou uma epidemia, tá todo mundo com medo. E a gente esquece que viver pela fé é que nós somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros nessa vida. Nós dependemos de Deus. Nós vivemos de tenda em tenda. Nós vivemos num mundo que não é nosso. Nós vivemos em meio de inimigos. Nós vivemos em terra estranha. Terra estranha. Então, viver pela fé é viver pela obediência. Segundo, viver pela fé é viver peregrinando. A gente fala que o povo peregrinou 40 anos no deserto. Moisés peregrinou, ele, seu filho, seu neto. E Jacó só vai ter paz quando morre, terminando o livro de Gênesis. E aí eles foram morar em Gósen, na terra do Egito. Entraram lá cerca de 70 pessoas. Terceira lição. Que eu acho fundamental. Está no versículo 11. Mas antes do 11, por que eles peregrinaram na terra da promessa, como em terra alheia? Porque ele aguardava a cidade que tem o quê? Fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Viver pela fé é viver sabendo que aqui não é o nosso lugar. Não é. Mas em terceiro lugar, vamos ler versículo 11. O que diz aí? Pela fé, também a própria recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito o quê? A promessa. Vocês se lembram que quando Sara ouviu, ela estava por trás da cortina, porque é o lugar que mulher gosta de ficar, atrás da porta, atrás da cortina. E o anjo veio e diz: olha, você vai ser pai, Sara vai dar à luz. O que Sara fez? Riu. Por isso que Isaac se chama o quê? Riso. E o anjo ficou meio enfesado, porque eu disse: por que Sara está rindo? Por que Sara está rindo? Porque ela olhou para a lataria e para os amortecedores. Alguém já andou aqui com carro velho, com amortecedor quebrado? Mas é tão interessante, irmãos, porque esse texto é de uma profundidade, de uma simplicidade. Porque quando Sara, ela via a realidade, ela dizia: é impossível.
Mas viver pela fé, seguir pela fé, é não somente obedecer, é não somente peregrinar, mas é receber de Deus o poder para viver e para que os planos de Deus se realizem na nossa vida. Pela fé, Sara é uma mulher de fé tão fervorosa como Abraão, porque ela riu naquele primeiro momento, como eu riria também, como eu faria com a mulher de Jó. Já pensou a mulher perder 10 filhos no dia, perder o cartão de crédito, não poder ir para o shopping? Desabafou. Mas Deus sabe tudo, Ele conhece a gente. Mas pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser o quê? Mãe. Mas não mãe de Isaac, mas ser mãe de uma descendência. Porque todas as nações da terra não seriam abençoadas somente por causa de Abraão, mas por causa de Sara. Porque de Sara viria Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. E na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu. E nasceu por meio de uma mulher. Por isso que Gálatas capítulo 4 chama Sara de, numa alegoria, como a mãe de todos os crentes. De todos os crentes. E aqui tem uma coisa muito bonita. Pedro, veja o que Pedro coloca lá na sua epístola, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3. Eu acho isso de uma beleza muito grande. 1 de Pedro, capítulo 3, diz assim: versículo 5: pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Elas o quê? O que? Se ataviaram. Então mulher crente, santa, faz o quê? Atavia, tá? Não vive desmantelada não. Não deixa crescer cabelo no sovaco. Faz as pernas. Usa perfume. Passa um cremezinho. Ajeita. Agora veja o que ele diz. As santas mulheres que esperavam em quem? Em Deus, estando submissas a seu próprio o quê? Marido. Como, qual é o exemplo? Versículo 6. Como fazia quem? Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não perturbação alguma. Então hoje você descobriu que você é filha de Sara. Então você chega em casa hoje e diz: meu Senhor. Certo, Alain? Fala com a Alzira. Bom, eu aprendi hoje com o pastor Ival que Sara é uma santa mulher. Santa mulher. Ela se tornou um padrão, uma referência, porque ela era uma mulher de fé. Fé para obedecer, fé para peregrinar, sabendo que tudo isso aqui é passageiro. Fé para receber o poder de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, para que Deus realize o plano de Deus na nossa vida. Nós recebemos o poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Por fim, ele termina o texto. Hebreus capítulo 11. Versículo 13. Vamos ficar juntos, de pé? Diz assim: todos estes morreram na fé. Então preste atenção. Fé para seguir adiante. Nós precisamos obedecer,
nós precisamos peregrinar, nós precisamos ser empoderados pela fé, nós precisamos o quê? Morrer na fé. Morrer na fé. Nós não podemos morrer nos nossos pecados, nós precisamos morrer na fé. E diz que todos esses morreram na fé, sem ter obtido o cumprimento das promessas, mas vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre esta terra. Amém? Talvez eu não esteja aqui, mas esse local que nós estamos reunidos aqui vai ser um grande centro de expansão da fé. Nós teremos aqui um grande templo, uma grande igreja, um centro de missões. Aí vocês põem um busto meu aqui virado para a marginal, tá? Nós temos que viver pela fé. Vamos seguir adiante ou não vamos? Se nós somos filhos de Abraão, filhos de Sara, nós temos que ir pela fé. Amém?